Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 10, versos 11 e 12. Satsangana mukta sango hatunganot sahate buddha kirtyamanang yasho yasya sakrit akaranyarochanam tasmin yastadhya partha sahiran virahang katham darshana sparsha sanglapa sayana sanabhojanaihi. Tradução: os inteligentes que entenderam o Senhor Supremo na companhia de devotos puros e se livraram da má companhia materialista, jamais podem deixar de ouvir as glórias do Senhor, mesmo que as tenham ouvido apenas uma vez. Como então poderiam os Pandavas tolerar sua separação, uma vez que tinham se associado intimamente com sua pessoa, vendo-o face a face, tocando, conversando com ele e dormindo, sentando-se e jantando com ele? Significado: a posição constitucional do ser vivo é a de servir a um superior. Ele é obrigado a servir à força aos ditames da energia material ilusória, em diferentes fases de gozo dos sentidos. E ele nunca se cansa de servir aos sentidos. Mesmo que se canse, a energia ilusória o força perpetuamente a fazê-lo, sem ficar satisfeito. Não há fim para esses afazeres de gozar dos sentidos, e a alma condicionada enreda-se nesta servidão, sem esperança de liberação. A liberação efetua-se apenas pela associação com devotos puros. Por tal associação, a pessoa é gradualmente promovida à sua consciência transcendental. Assim, ela descobre que sua posição eterna é prestar serviço ao Senhor e não aos sentidos pervertidos sob a forma de luxúria, ira, desejo de dominação, etc. Sociedade, amizade e amor materiais constituem todos diferentes fases da luxúria. Lar, nação, família, sociedade, riqueza e toda uma série de coisas, todas elas causam cativeiro no mundo material, onde as três espécies de misérias da vida são fatores concomitantes. Por associar-se com devotos puros e por ouvi-los submissivamente, o apego ao gozo material se abranda e a atração por ouvir sobre as atividades transcendentais do Senhor torna-se proeminente. Após ter começado essa atração, continuará progressivamente sem fim, assim como o fogo na pólvora. Está dito que Hari, a personalidade de Deus, é tão transcendentalmente atrativo que mesmo aqueles que são autossatisfeitos pela autorrealização e são realmente liberados de todo o cativeiro material, também se convertem em devotos do Senhor. Em tais circunstâncias, entende-se facilmente qual deve ter sido a posição dos Pandavas, que eram companheiros constantes do Senhor. Eles não podiam nem mesmo pensar na separação de Shri Krishna, uma vez que a atração era mais intensa para eles por causa do contínuo contato pessoal.
As lembranças de sua forma, qualidade, nome, fama, passatempos, etc., também são atrativas para o devoto puro, tanto que ele esquece todas as formas, qualidades, nomes, fama e atividades do mundo mortal, e devido à sua associação matura com os devotos puros, ele não perde o contato com o Senhor por um momento sequer. Canto 1, capítulo 10, verso 13. Sarvete nimishai rakshais tamanudrutta chetasaha vikshanta sneha sambadha vichedus tatra tatraha. Tradução. Todos os seus corações derretiam-se por ele no cadinho da atração. Eles olhavam-no sem piscar os olhos e moviam-se daqui para ali com perplexidade. Significado. Krishna é naturalmente atrativo para todos os seres vivos, porque é o principal eterno entre todos os eternos. Somente ele é o mantenedor dos muitos eternos. Isso está afirmado na Katha Upanishad, e desse modo pode-se obter paz e prosperidade permanentes pelo reviver da relação eterna com ele, agora esquecida sob o encanto de Maya, a energia ilusória do Senhor. Uma vez que essa relação seja levemente revivida, a alma condicionada livra-se de imediato da ilusão da energia material e enlouquece pela companhia do Senhor. Essa companhia faz-se possível não apenas pelo contato pessoal com o Senhor, mas também pela associação com seu nome, fama, forma e qualidades. O Srimad Bhagavatam treina a alma condicionada a este estágio de perfeição através de ouvir submissivamente ao devoto puro. Canto 1, capítulo 10, verso 14. Nirundhan udgarad bashpam audkantyad devaki sute niryatyagaran no bhadram itisyad bandhavastriya. Tradução. As damas da família, cujos olhos se inundavam de lágrimas devido à ansiedade por Krishna, saíram do palácio. Só com grande dificuldade é que elas puderam conter as lágrimas. Elas temiam que as lágrimas causassem infortúnio no momento da partida dele. Significado. Havia centenas de senhoras no palácio de Hastinapur. Todas elas eram afetuosas com Krishna. Todas também eram parentes dele. Quando elas viram que Krishna partia do palácio para sua pátria, elas ficaram muito preocupadas com ele, e as costumeiras lágrimas começaram a rolar por seus rostos. Ao mesmo tempo, elas pensaram que lágrimas naquele momento poderiam ser causa de infortúnio para Krishna. Portanto, elas queriam contê-las. Isso foi bastante difícil para elas, porque as lágrimas não podem facilmente ser retidas. Portanto, elas enxugaram-nas dos olhos e seus corações palpitaram. Entretanto, as senhoras que eram esposas e noras daqueles que morreram no campo de batalha nunca haviam estado em contato direto com Krishna. Mas todas elas haviam ouvido sobre ele e suas grandes atividades, e assim pensaram nele, falavam dele, de seu nome, fama, etc., e por isso tornaram-se também
afeiçoadas a ele, assim como aqueles que estiveram em contato direto com ele. Portanto, direta ou indiretamente, qualquer pessoa que pense em Krishna, fale de Krishna ou adore Krishna, apega-se a ele, porque Krishna é absoluto, e não há diferença entre seu nome, sua forma, qualidade, etc. Nossa relação íntima com Krishna pode ser confidencialmente revivida se falamos dele, ouvimos sobre ele ou nos lembramos dele. Isso ocorre devido à potência espiritual. Canto 1, capítulo 10, verso 15. Mridanga shankabhiryascha bina panavagomukha dhunduryanaka gantadya nidurdundubayastatha. Tradução. Enquanto o senhor partia do palácio de Hastinapur, diferentes tipos de tambores, como a mridanga, dhola, nagra, dunduri e dumbubi, e flautas de diferentes tipos, a vina, gomukha e iberi, soaram todos juntos para prestar-lhe homenagem. Canto 1, capítulo 10, verso 16. Prasada shikararudha kurunaryo didrikshaya babrishu kusumai krishnam prema vrida smitekshanaha. Tradução. Por causa de seu desejo amoroso de ver o Senhor, as damas reais dos Kurus subiram ao topo do palácio e, sorrindo com recatada feição, elas lançaram chuvas de flores sobre o Senhor. Significado. O recato é uma beleza particular extraordinária do belo sexo e inspira respeito por parte do sexo oposto. Esse costume era observado mesmo nos dias do Mahabharata, isso é, há mais de 5.000 anos atrás. Apenas as pessoas menos inteligentes, malversadas na história do mundo, dizem que a observância de segregar homens de mulheres é uma introdução do período maometano na Índia. Esse incidente do Mahabharata prova definitivamente que as damas do palácio observavam strita parda, ou seja, a associação restrita com os homens. E ao invés de descerem ao ar livre para o lugar onde o Senhor Krishna e os demais estavam reunidos, as damas do palácio subiram ao topo do palácio e dali prestaram seus respeitos ao Sr. Krishna, lançando-lhe chuvas de flores. Aqui se afirma definitivamente que as damas sorriam ali do topo do palácio, contidas pelo recato. O recato é uma dádiva da natureza para o belo sexo e realça a beleza e prestígio delas, mesmo que elas sejam de famílias menos importantes ou mesmo que sejam menos atrativas. Temos experiência prática desse fato. Uma certa varredora inspirava respeito a muitos cavalheiros respeitáveis, simplesmente por manifestar recato feminino. Mulheres seminuas nas ruas não inspiram nenhum respeito, mas a recatada esposa de um varredor inspira respeito a todos. A civilização humana, como é concebida pelos sábios da Índia, é destinada a ajudar as pessoas a livrar-se das garras da ilusão. A beleza material de uma mulher é uma ilusão, porque, na verdade, o corpo é feito de terra, água, fogo, ar, etc. Mas, devido ao contato da centelha viva com a matéria, ela parece bela.
Ninguém é atraído por um boneco de barro, mesmo que ele seja o mais artisticamente moldado para atrair a atenção alheia. O corpo morto não tem beleza. Por isso ninguém aceita um corpo morto de uma assim chamada mulher bela. Portanto, a conclusão é que a centelha espiritual é bela, e por causa da beleza da alma, somos atraídos pela beleza do corpo externo. A sabedoria védica, portanto, proíbe-nos de nos deixarmos atrair pela falsa beleza. Mas por estarmos agora na escuridão da ignorância, a civilização védica permite mistura muito restrita de homens e mulheres. Dizem que a mulher é considerada como sendo o fogo e o homem como sendo a manteiga. A manteiga derrete ao contato com o fogo e por isso eles só devem ser colocados juntos quando isso é necessário. E o recato é um obstáculo para a mistura irrestrita. É uma dádiva da natureza que deve ser utilizada. Canto 1, capítulo 10, verso 17. Sita tapatrang jagraha muktadama vibhushitam ratnadandang gurakesha priya priyatamasyaha. Tradução. Naquele momento, Arjuna, o grande guerreiro e conquistador do sono, que é o amigo íntimo do amadíssimo Senhor Supremo, pegou um guarda-sol que tinha um cabo de joias e era bordado com rendas e pérolas. Significado: ouro, joias, pérolas e pedras preciosas eram usadas nas luxuosas cerimônias reais. Tudo isso são dádivas da natureza que são produzidas pelas colinas, oceanos, etc., pela ordem do Senhor, quando o homem não perde seu tempo valioso em produzir coisas indesejáveis em nome das necessidades. Pelo assim chamado desenvolvimento dos empreendimentos industriais, usa-se agora vasos de guta persa ao invés de metais como ouro, prata, bronze e cobre. Usa-se margarina ao invés de manteiga purificada. E 1/4 da população urbana não tem abrigo. Canto 1, capítulo 10, verso 18. Uddhava shatyakishchaiva vyajane paramadbhutte vikriyamana kusumai reje madhupati. Tradução. Uddhava e Satyaki começaram a abanar o Senhor com abanos decorados, e o Senhor, como Senhor de Madhu, sentou-se sobre as flores espalhadas e acenou-lhes ao longo da estrada. Canto 1, capítulo 10, verso 19. Ashruyanta shisha satyas tatra dvijiritaha nanurupascha nirgunasya gunatmanaha. Tradução. Ouvia-se aqui e acolá que as bênçãos oferecidas a Krishna nem eram convenientes nem inconvenientes, porque todas eram para o Absoluto, que agora estava representando o papel de um ser humano. Significado: em vários lugares havia sons de bênçãos védicas visando a personalidade de Deus Shri Krishna.
As bênçãos eram convenientes no sentido de que o Senhor representava o papel de um ser humano, como se fosse um primo de Maharaj Yudhishthira. Mas elas também eram inconvenientes porque o Senhor é absoluto e nada tem a ver com nenhuma classe de relatividades materiais. Ele é nirguna, ou seja, não há qualidades materiais nele, senão que é cheio de qualidades transcendentais. No mundo transcendental não há nada contraditório, ao passo que no mundo relativo tudo tem o seu oposto. O mundo relativo, o branco é a concepção oposta do negro, mas no mundo transcendental não há distinção entre branco e preto. Portanto, os sons das bênçãos proferidas aqui e acolá pelos brahmanas eruditos parecem ser contraditórias em relação com a pessoa absoluta. Mas quando se aplicam à pessoa absoluta, eles perdem toda a contradição e tornam-se transcendentais. Um exemplo pode aclamar esta ideia. O Sr. Shri Krishna às vezes é descrito como ladrão. Ele é muito famoso entre seus devotos puros como Markandeya. Ele costumava roubar manteiga das casas dos vizinhos em Vrindavana em sua primeira infância. Desde então, ele é famoso como ladrão. Mas apesar de ser famoso como ladrão, ele é adorado como ladrão, ao passo que no mundo mortal, um ladrão é punido e nunca é louvado. Uma vez que ele é a absoluta personalidade de Deus, tudo é aplicável a ele. E ainda assim, apesar de todas as contradições, ele é a suprema personalidade de Deus. Canto 1, capítulo 10, verso 20. Ananya Masit Sanjalpa Uttama Shloka Chetasam Gauravendra Pura Strinang Sarvashruti Manoharaha. Tradução. Absortas em pensamentos sobre as qualidades transcendentais do Senhor, que é louvado em poesias seletas, as senhoras nos terraços de todas as casas de Hastinapur começaram a falar dele. Essa conversa era mais atrativa que os hinos dos Vedas. Significado. No Bhagavad Gita se diz, em todas as literaturas védicas, a meta é a personalidade de Deus Shri Krishna. De fato, as glórias do Senhor retratam-se em literaturas tais como os Vedas, Ramayana e Mahabharata. E no Bhagavatam, elas são especificamente relacionadas ao Senhor Supremo. Portanto, enquanto as senhoras, no topo das casas na capital dos reis da dinastia Kuru, conversavam sobre o Senhor, a conversa delas era mais agradável do que os hinos védicos. Qualquer canção em louvor ao Senhor é Shruti Mantra. Existem canções de Narottam Das Thakur, um dos acharyas na Gaudiya Sampradaya, compostas em simples linguagem bengali. Mas Vishwanath Chakravarti Thakur, outro acharya muito erudito da mesma Sampradaya, aprovou as canções de Narottam Das como tão boas quanto os mantras védicos. E isso se deve ao assunto de que elas tratam. A linguagem é imaterial, mas o tema é importante. As senhoras que estavam todas absortas em pensar no Senhor e em suas ações, desenvolveram a consciência da sabedoria védica pela graça do Senhor. E, portanto, embora essas senhoras talvez não fossem acadêmicas muito eruditas em sânscrito ou qualquer outra coisa, ainda assim suas conversas eram mais atrativas que os hinos védicos.
Os hinos védicos dos Upanishads às vezes são indiretamente dirigidos ao Senhor Supremo. Mas as conversas das senhoras falavam diretamente do Senhor e, por conseguinte, eram mais agradáveis ao coração. As conversas das senhoras pareciam ser mais valiosas do que as bênçãos dos brahmanas eruditos. Canto 1, capítulo 10, verso 21. Savaikilayang purusha puratano ya eka asid avishesha atmani agre gunebhyo jagadatmani share nimiritatman nishisupta shaktishu. Tradução. Disseram elas: aqui está ele, a original personalidade de Deus, de quem nos lembramos claramente. Era ele apenas quem existia antes da criança manifesta nos modos da natureza. E nele apenas, porque ele é o Senhor Supremo, todos os seres vivos emergem, como se dormissem à noite, ao ser suspensa sua energia. Significado. Existem dois tipos de dissolução do cosmo manifesto. Ao final de cada 4.320.000.000 de anos solares, quando Brahma, o Senhor de um universo particular, dorme, há uma aniquilação. E ao final da vida do Senhor Brahma, que ocorre ao final de 100 anos de idade de Brahma, em nosso cálculo, ao final de 8.648.000.000 vezes 30 vezes 12 e vezes 100 anos solares, há uma aniquilação completa de todo o universo e em ambos os períodos, tanto a energia material chamada de Mahatattva quanto a energia marginal chamada de Jiva Tattva emergem na pessoa do Senhor Supremo. Os seres vivos permanecem adormecidos dentro do corpo do Senhor até que haja outra criação no mundo material. E este é o processo da criação, manutenção e aniquilação da manifestação material. A criação material efetua-se pela interação dos três modos da natureza material, postos em ação pelo Senhor, e por isso aqui se diz que o Senhor existia antes que os modos da natureza material fossem postos em movimento. No Shruti Mantra se diz que somente Vishnu, o Senhor Supremo, existia antes da criação e que não havia Brahma, Shiva ou os demais semideuses. Vishnu significa o Mahavishnu que está deitado no oceano causal. Unicamente por sua respiração, todos os universos são gerados sob a forma de sementes e gradualmente se desenvolvem em formas gigantescas com inumeráveis planetas dentro de todos e cada um dos universos. As sementes dos universos desenvolvem-se em formas gigantescas, assim como sementes de uma figueira de Bengala desenvolvem-se em inúmeras árvores desse gênero. Esse Mahavishnu é a porção plenária do Senhor Shri Krishna, que é mencionado nos Brahma Samrita da seguinte maneira: deixe-me oferecer minhas respeitosas reverências à original personalidade de Deus, Govinda, cuja porção plenária é o Mahavishnu. Todos os Brahmas, os líderes dos universos, vivem apenas durante o período de sua exalação,
depois que os universos são gerados dos poros do seu corpo transcendental. Assim, Govinda, ou o Senhor Krishna, também é a causa do Mahavishnu. As senhoras que conversavam sobre essa verdade védica deviam tê-la ouvido das fontes autorizadas. Uma fonte autorizada é o único meio de saber definitivamente sobre o tema transcendental. Não há outra alternativa. A imersão dos seres vivos no corpo de Mahavishnu acontece automaticamente ao final de 100 anos de Brahma. Mas isso não significa que o ser individual perca sua identidade. A identidade permanece, e tão logo haja outra criação pela vontade suprema do Senhor, todos os seres vivos adormecidos e inativos são novamente soltos para começar suas atividades em continuação às diferentes esferas passadas de vida. Isso se chama Suptotitanaya, ou despertar do sono e novamente ocupar-se do respectivo dever contínuo. Quando um homem está adormecido à noite, ele se esquece de si mesmo, do que é, de qual é seu dever e de tudo em seu estado desperto. Mas logo que desperta do sono, ele se recorda de tudo que tem a fazer e, desse modo, ocupa-se novamente em suas atividades prescritas. Os seres vivos também permanecem imersos no corpo de Mahavishnu durante o período de aniquilação, mas logo que há outra criação, eles surgem para retornar seu trabalho inacabado. Isso também está confirmado na Bhagavad Gita, capítulo 8, dos versos 18 ao 20. O Senhor existia antes que a energia criativa fosse posta em ação. O Senhor não é um produto da energia material. Seu corpo é completamente espiritual, e não há diferença entre seu corpo e ele mesmo. Antes da criação, o Senhor permanecia em sua morada, que é una e absoluta. Canto 1, capítulo 10, verso 22. Saeva bhuyo nijjaviryachoditāṃ svajīva māyaṃ prakritim sishrikṣatīṃ anāmarūpātmanirūpanāmani vidhitsamāno nosassāra shāstrakrit. Tradução. A personalidade de Deus, desejando novamente dar nomes e formas às suas partes integrantes, as entidades vivas, colocou-as sob a orientação da natureza material. Por sua própria potência, a natureza material é dotada de poder para recriar. Significado. As entidades vivas são partes integrantes do Senhor. Elas são de duas variedades, a saber, Nitya Mukta e Nitya Baddha. As Nitya Muktas são almas eternamente liberadas e estão eternamente ocupadas na reciprocação de transcendental serviço amoroso com o Senhor em sua morada eterna, além das criações mundanas manifestas. Mas as Nitya Baddha, ou as almas eternamente condicionadas, são confiadas à sua energia externa, Maya, para a retificação de sua atitude rebelde contra o Pai Supremo. As Nitya Baddhas estão eternamente esquecidas de sua relação com o Senhor, como partes integrantes dele.
Elas são confundidas pela energia ilusória como se fossem produtos da matéria, e assim estão muito atarefadas, fazendo planos no mundo material em busca da felicidade. Elas continuam alegremente seus planos, porém, pela vontade do Senhor, tanto os planejadores quanto os planos são aniquilados ao fim de um determinado período, como se mencionou acima. Isso é confirmado na Bhagavad Gita da seguinte maneira: ó filho de Kunti, ao final do milênio, todas as entidades vivas emergem em minha natureza. E novamente, quando o tempo da criação amadurece, eu começo a criação por intermédio de minha energia externa. A palavra bhuya significa repetidamente. Isso quer dizer que o processo de criação, manutenção e aniquilação continua perpetuamente por intermédio da energia externa do Senhor. Ele é a causa de tudo, mas os seres vivos que são constitucionalmente partes integrantes do Senhor e estão esquecidos dessa doce relação, recebem uma nova oportunidade de escapar às garras da energia externa. E para reviver a consciência dos seres vivos, as escrituras reveladas também são criadas pelo Senhor. As literaturas védicas constituem normas orientadoras para as almas condicionadas, para que elas possam livrar-se da repetição de criação e aniquilação no mundo material e do corpo material. O Senhor diz na Bhagavad Gita: este mundo criado e a energia material estão sob meu controle. Sob a influência da Prakriti, eles são automaticamente criados repetidamente, e isso é feito por mim, através da ação de minha energia externa. Na verdade, as entidades vivas, centelhas espirituais, não têm nomes nem formas materiais. Mas para satisfazer seu desejo de assenhorear-se da energia material de formas e nomes materiais, elas recebem uma oportunidade para esse falso gozo e, ao mesmo tempo, recebem uma oportunidade de entender sua posição verdadeira através das escrituras reveladas. O ser vivo, tolo e esquecido, está sempre atarefado com falsas formas e falsos nomes. A civilização moderna é a culminação desses nomes falsos e formas falsas. Os homens andam loucos através de formas e nomes falsos. A forma do corpo obtida sob determinadas condições é tomada como real, e o nome também confunde a alma condicionada, fazendo-o abusar da energia em nome de muitos ismos. As escrituras, contudo, dão a chave para o entendimento de sua posição verdadeira, mas os homens relutam em tomar lições das escrituras, criadas pelo Senhor para diferentes lugares e épocas. Por exemplo, o Bhagavad Gita é o princípio orientador para todos os seres humanos, mas devido ao encanto da energia material, eles deixam de executar seus programas de vida em função da Bhagavad Gita. O Srimad Bhagavatam é o estudo pós-graduado de conhecimento para alguém que tenha entendido completamente os princípios da Bhagavad Gita. Infelizmente, as pessoas não têm gosto para eles e, por isso, estão sob as garras de Maya para a repetição de nascimentos e mortes.
Canto 1, capítulo 10, verso 23. Sabha ayang yat padamatra surayo jitendriya nirjitamatarishvanaha Pashyanti bhaktyut karitamaratmana nanvesha sattvang parimarashtumarhati. Tradução. Eis aqui a mesma suprema personalidade de Deus, cuja forma transcendental é experimentada pelos grandes devotos que estão inteiramente limpos da consciência material em virtude de rígido serviço devocional e pleno controle da vida e dos sentidos. E esta é a única maneira de purificar a existência. Significado. Como se afirma na Bhagavad Gita, o Senhor pode ser conhecido em sua natureza verdadeira apenas em virtude do serviço devocional. Desse modo, aqui se afirma que somente os grandes devotos do Senhor, que são capazes de limpar a mente de toda a poeira material, através de rígido serviço devocional, podem experimentar o Senhor como Ele é. Jitendriya significa aquele que tem pleno controle sobre os sentidos. Os sentidos são partes ativas do corpo e suas atividades não podem ser impedidas. Os meios artificiais dos processos lógicos para deixar os sentidos inativos têm mostrado seus fracassos objetivos, mesmo nos casos de grandes yogis como Vishvamrita Muni. Vishvamrita Muni controlou os sentidos pelo transe yógico, mas quando ocorreu de se encontrar com Menaka, uma mulher da sociedade celestial, ele tornou-se vítima do sexo, e seu modo artificial de controle dos sentidos falhou. Mas no caso de um devoto puro, os sentidos não são em absoluto impedidos artificialmente de fazerem qualquer coisa, senão que recebem diferentes boas ocupações. Quando os sentidos se ocupam em atividades mais atrativas, não há possibilidade de serem atraídos por quaisquer ocupações inferiores. Na Bhagavad Gita se diz que os sentidos só podem ser controlados dando-lhes melhores ocupações. O serviço devocional requer a purificação dos sentidos, ou a ocupação deles em atividades de serviço devocional. Serviço devocional não é inação. Qualquer coisa feita no serviço ao Senhor torna-se imediatamente despojada de sua natureza material. A concepção material deve-se unicamente à ignorância. Não há nada além de Vasudeva. A concepção de Vasudeva gradualmente se desenvolve no coração dos eruditos após prolongada aceleração dos órgãos receptivos. Mas o processo culmina quando se conhece e aceita Vasudeva como todo de tudo. No caso do serviço devocional, esse mesmíssimo método é aceito desde o começo, e pela graça do Senhor, todo o conhecimento verdadeiro torna-se revelado no coração do devoto devido ao fato de o Senhor ditá-lo interiormente. Portanto, controlar os sentidos através do serviço devocional é o meio mais fácil e único. Canto 1, capítulo 10, verso 24. Sabha ayang shaktyanugita satkatho vedeshu guhyeshu chaguhyavadibihi ya eka isho jagadatma lilaya srijatyavatjati natatra sajjati. Tradução. Ó, queridas amigas, eis aqui aquela mesma personalidade de Deus cujos atrativos e confidenciais passatempos são descritos nas partes confidenciais da literatura védica por seus grandes devotos. É unicamente Ele que cria, mantém
e aniquila o mundo material, e ainda assim permanece inafetado. Significado. Como se afirma na Bhagavad Gita, todas as literaturas védicas glorificam a grandeza do Senhor Shri Krishna. Aqui no Bhagavatam, isso também se confirma. Os Vedas são expandidos em muitos ramos e sub-ramos pelos grandes devotos e encarnações dotadas de poder do Senhor, como Vyasa, Narada, Shukadeva Goswami, os Kumaras, Kapila, Prahlada, Janaka, Bali e Yamaraj. Mas especialmente no Srimad Bhagavatam, as passagens confidenciais de suas atividades são descritas pelo devoto confidencial Shukadeva Goswami. Nos Vedanta Sutras, ou Upanishads, há apenas uma insinuação das partes confidenciais de seus passatempos. Em literaturas védicas, tais como os Upanishads, o Senhor é expressivamente distinguido da concepção mundana de sua existência. Uma vez que sua identidade é completamente espiritual, sua forma, nome, qualidades, parafernália, etc., são elaboradamente discriminados da matéria, e por isso ele às vezes mal interpretado por pessoas menos inteligentes como sendo impessoal. Mas de fato, ele é a pessoa suprema, Bhagavan, e é particularmente representado como Paramatma, o Brahman impessoal. Canto 1, capítulo 10, verso 25. Yada hyadharamena tamodhiyo nripa jivanti tatraisha hissattvatakila dhatte bhagang satyamritang dayam yasho bhayaya rupani dadhad yuge yuge. Tradução. Sempre que há reis e administradores vivendo como animais nos modos mais baixos de existência, o Senhor, sob sua forma transcendental, manifesta seu poder supremo, e a verdade positiva demonstra misericórdia especial para com os fiéis, executa atividades maravilhosas e manifesta várias formas transcendentais conforme seja necessário, em diferentes períodos e eras. Significado. Como se mencionou acima, a criação cósmica é propriedade do Senhor Supremo. Esta é a filosofia básica do Upanishad. Tudo é propriedade do Ser Supremo. Ninguém deve usurpar a propriedade do Senhor Supremo. Devemos aceitar apenas aquilo que Ele bondosamente nos concede. Portanto, a Terra, ou qualquer outro planeta ou universo, é propriedade absoluta do Senhor. Os seres vivos são certamente suas partes integrantes, e assim, todos eles têm o direito de viver à mercê do Senhor para executarem seu trabalho prescrito. Ninguém, portanto, pode usurpar o direito de outro indivíduo, homem ou animal, sem que isso seja sancionado pelo Senhor. O rei ou administrador é representante do Senhor para zelar pela administração da vontade do Senhor. Portanto, ele tem que ser uma pessoa reconhecida como Maharaj Yudhishthira ou Parikshit. Tais reis têm plena responsabilidade e conhecimento dado por autoridades sobre a administração do mundo. Mas às vezes, devido à influência do modo da ignorância da natureza material, Tamaguna, o mais baixo dos modos materiais, os reis e administradores chegam ao poder sem conhecimento nem responsabilidade, e tais administradores tolos vivem como animais para o benefício de seus interesses pessoais.
O resultado é que toda a atmosfera torna-se sobrecarregada de anarquia e de elementos viciosos. Despotismo, suborno, trapaça, agressão e, portanto, fome, epidemias, guerras e outros aspectos perturbadores semelhantes tornam-se proeminentes na sociedade humana. E os devotos do Senhor, ou os fiéis, são perseguidos de todos os modos. Todos esses sintomas indicam a época para uma encarnação do Senhor, com o fim de restabelecer os princípios da religião e aniquilar os maus administradores. Isso também se confirma na Bhagavad Gita. Então, o Senhor aparece sob sua forma transcendental, sem nenhum vestígio de qualidades materiais. Ele desce simplesmente para restituir a sua criação a uma condição normal. A condição normal é aquela que o Senhor providenciou para todos e cada um dos planetas de acordo com as necessidades dos seres vivos nativos. Eles podem viver alegremente e executar suas ocupações predestinadas para, no final, alcançarem a salvação, seguindo as regras e regulações mencionadas nas Escrituras reveladas. O mundo material é criado para satisfazer os caprichos dos Nityabadhas, ou almas eternamente condicionadas, assim como as crianças travessas ganham berços de brinquedo. Senão, o mundo material não seria necessário. Quando, porém, eles se embargam com o poder da ciência material para explorar os recursos ilegalmente, sem a sanção do Senhor, e isso também apenas para o gozo dos sentidos, então existe a necessidade de uma encarnação do Senhor para castigar os rebeldes e proteger os fiéis. Quando ele desce, ele exibe atos sobre-humanos, apenas para provar o seu direito supremo. E materialistas como Ravana, Hiranyakashipu e Kamsa são suficientemente punidos. Ele age de tal maneira que ninguém pode imitá-lo. Por exemplo, quando o Senhor apareceu como Rama, fez uma ponte sobre o Oceano Índico. Quando apareceu como Krishna, desde sua própria infância, ele demonstrou atividades sobre-humanas, matando Putana, Aghasura, Shakatasura, Kalya, etc. E então seu tio materno Kamsa. Quando estava em Dvaraka, ele casou-se com 16.108 rainhas, e todas elas foram abençoadas com número suficiente de filhos. A soma total dos membros de sua família pessoal atingia cerca de 100.000 pessoas, popularmente conhecidos como Yaduvamsa. E, novamente, durante seu período de vida, ele encarregou-se de exterminar todos eles. Ele é famoso como Govardhanadhari, porque levantou, com apenas 7 anos de idade, a colina conhecida como Govardhan. O Senhor matou muitos reis indesejáveis em sua época, e como kshatriya, ele lutou cavalheirescamente. Ele é famoso como Asamaurda, incomparável. Ninguém é igual ou superior a ele. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação
de Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Rádio Krishna Centrale, aos cuidados de Adonandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.